Olá, você que nos acompanha, estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Controle Externo. É um prazer tê-lo e tê-la aqui conosco em mais um programa. E claro, se essa é a sua primeira participação aqui conosco, eu vou explicar como funciona o nosso programa. Estamos gravando diretamente da sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaia Melo, onde acontecem as sessões da Corte de Contas Paulista. E eu já aproveito o momento e peço para você que nos acompanha se inscrever, curtir, para você compartilhar os conteúdos, não só o programa Controle Externo, mas as reportagens, os especiais, os documentários e, claro, as sessões das câmaras e o Tribunal Pleno, que semanalmente se reúne para deliberar os assuntos da pauta desta corte. E também, para você que gosta de podcast, eu tenho uma boa notícia, dá para nos ouvir. Estamos no ar nas principais plataformas de podcast. Anchor, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outras. É só procurar todos os nossos conteúdos por lá. E claro, estamos também na programação da TV Alesp, a quem nós mandamos as nossas saudações e o nosso agradecimento por essa parceria. E o programa Controle Externo de hoje conta com a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Edgar Camargo Rodrigues, a quem eu já agradeço pela generosidade em nos atender. Doutor Edgar, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Estou muito contente de estar aqui com você. E impressionado com o seu currículo. Ah, que isso, imagina. Tantos podcasts, muito importante você, gostei. Aqui a gente tenta levar, não é, doutor Edgar, de uma maneira mais simples, né? Tudo que é feito aqui dentro. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é algo gigantesco pelo número de coisas que tem que olhar, pelo número de olhos que tem que ter. Então a nossa missão é, em todas as plataformas, mostrar ao povo paulista o que é feito, né? Beleza. Parabéns. Essa é a nossa ideia. Parabéns a toda a nossa equipe, né? Que faz parte disso tudo, né? Porque eu aqui apareço, mas tem muitos jornalistas, muitos profissionais, nossos estagiários, nossos técnicos, né? Que fazem com que essa e outras produções aconteçam. E aproveito e agradeço essa deixa que o senhor nos dá para agradecer a todo mundo que está por trás das câmeras para fazer isso acontecer. Vamos pensar que foi combinado, não foi? Não foi, não houve nada combinado. Aqui é tudo muito espontâneo. É verdade. Deixa eu apresentar o doutor Edgar ao nosso público, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, sua alma mater, se especializou em Direito Administrativo pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica, também aqui de São Paulo, se aperfeiçoou em Planejamento Legal de Empresas, temas de Direito Constitucional e também Direito Ambiental. Estou correto, doutor Edgar? Até agora sim. Se estiver equivocado, pode me corrigir. Tá. E tem uma vida toda dedicada à administração pública, né? O que é quase uma doação de uma carreira inteira. Ingressou na administração pública ainda como escriturário estagiário na Assembleia Legislativa de São Paulo no ano de 1972. Nesta casa foi oficial, chefe de gabinete, assessor técnico legislativo, assessor técnico de gabinete e também passou depois pelo Executivo Paulista, tendo prestado serviços à Secretaria de Estado do Governo. Foi secretário adjunto dos governos Orestes Quercia e também Luiz Antônio Fleury Filho, governos Quercia e Fleury. Atuou como presidente do Conselho Consultivo do IPESP, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, membro do Conselho Consultivo do IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, membro curador do Conselho Fiscal, membro do Conselho Fiscal da Fundação SEAD e também do Conselho Curador da Fundação Memorial da América Latina. E veja, depois de quase 20 anos nessa questão da vida pública, tanto no Executivo Paulista como no Legislativo, foi nomeado pelo governador Fleury em 1991 como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portanto, 31 anos na Corte de Contas Paulista. É uma vida dedicada à administração pública, uma vida a cuidar do povo paulista. É isso, doutor Edgar? É sim. Agora que você está falando, eu estou impressionado também. Passando em revista. Com tanto tempo, não sabia que eu era tão antigo. Mas você tem razão. A gente acabou dedicando a vida à administração pública, em primeiro lugar, porque eu gosto do meu estado. Eu gosto muito de ser paulista, né? Acho que no nome talvez Camargo, uma coisa assim, meio quatrocentona, né?
Gosto de São Paulo, gosto das pessoas, gosto dos paulistas. Eu gosto das pessoas de maneira geral, mas em especial do meu estado. E entendi que deveria ajudar de alguma maneira a administração do estado de São Paulo, né? Iniciamos no Poder Legislativo, que foi uma sorte, porque o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado, é uma escola, né? Uma escola de vida, aprende-se muito lá. E isso me habilitou depois a outros passos, já diretamente na administração pública, né, na Secretaria do Governo, onde aprendi mais um pouco ainda, e no Tribunal de Contas estou aprendendo até hoje, né? Então, mais do que uma dedicação, é um aprendizado. Pois é. O estudo e o aprendizado não devem acabar nunca, né, doutor? Senão... Acredito que não. Se bem que, no meu caso, estou próximo de encerrar, pelo menos, essa parte da minha vida, que é a dedicação ao Estado e ao trabalho. Mas encerro bem, Fernando. Eu acho que tranquilo, com o sentimento de que fiz o que podia. E pretendo não fazer absolutamente nada depois de aposentado. Diversamente de outras pessoas que conheço. Falam, o que eu vou fazer quando me aposentar? Não vou fazer nada. O dolce far niente. Mas é claro, são férias. Férias definitivas. Quem que não gosta de férias? Pois é. Eu não entendo essa angústia. Vou me aposentar, o que eu vou fazer? Não faça nada. É o que eu pretendo. Já contribuí. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Chegou, né? Acabou. É o exercício do desprendimento. Isso é para poucos. Eu vou tentar. E se der certo, o senhor me conte que eu quero a dica. Você está longe, vai fazer muita coisa ainda pela frente. Doutor Edgar, me diga, como é que foi a sua chegada aqui ao Tribunal de Contas, quando eu fiz esse resumo da sua carreira, doutor? Né? Pois não. E trocar justamente isso, né? O senhor esteve no Legislativo, o senhor esteve no Executivo e o Tribunal de Contas é o órgão do controle externo, né? Como é que muda a visão do senhor sobre a administração pública nessa transição para cá? Olha, Fernando, tem um pouco a ver com o que havia dito antes, o aprendizado, né? Eu tive a sorte de chegar ao tribunal já com esta formação, digamos, profissional e um pouco de formação política, daquilo que eu pude ver e aprender na Assembleia Legislativa, e os estudos de direito administrativo, me deram uma condição de chegar ao tribunal razoavelmente preparado, eu acredito, porque nem teria me sentido bem se não tivesse intimamente preparado para a função, né? E tive a sorte também de chegar num momento, e é importante que as pessoas saibam, é um momento de início da verdadeira evolução do Tribunal de Contas, e digo dos Tribunais de Contas de maneira geral, porque até então, até a Constituição de 88, os Tribunais de Contas tinham outra forma, outra característica e outra visão, né? Não só externa, como internamente também, como ele se via, né? A Constituição deu um novo formato para os tribunais, e fê-los realmente como instrumentos de atendimento à população na fiscalização da administração pública. Até então, era considerado o quê? Uma casa, como é que falava? Cemitério de elefantes, para onde vinham políticos idosos, já aposentados, que tinham perdido a eleição, já com certa idade, para ficar aqui contando o tempo para a aposentadoria. E o tribunal era esvaziado nas suas funções, né? Mas eu falo isso sem nenhum sentido de crítica aos que vieram antes, porque havia pessoas de grande capacidade, de grande idoneidade também. Mas o tribunal tinha essa característica de ser uma casa respeitável, mas pouco eficiente naquilo que deveria se propor, né? Eu me lembro quando era pequeno, passei pela mão do meu pai aqui em frente ao Tribunal de Contas, perguntei para ele, verdade, pai, o que é Tribunal de Contas? E ele deu certa explicação, eu falei, não, é um organismo que controla o Estado, fiscaliza o Estado, e fiquei satisfeito com aquela informação, mas você vê que desde criança tinha alguma coisa, né? Uma ligação. Uma ligação com o Tribunal de Contas. E qual foi a minha sorte? De chegar neste momento em que os tribunais de contas se revalorizavam e na verdade, adotavam a verdadeira feição que deveriam ter, e também
coincidentemente, com uma renovação do quadro dos tribunais. Então, os conselheiros, que até pouco tempo se chamavam ministros, né, passaram a ser conselheiros, já estavam próximos à aposentadoria. Então, houve um processo de renovação muito rápido. Eu cheguei, o Roque tinha chegado um pouco antes, eu acho que um ano e meio antes. Logo cheguei eu com um pouco mais de 40 anos de idade também. Na sequência, outros conselheiros vieram e foi uma turma nova, com sangue novo, e já formatado, de certa maneira, com o que a Constituição estava querendo para os tribunais. E começamos a trabalhar. Não foi muito fácil, não. Não foi muito fácil. Porque, assim como os tribunais não tinham muita eficiência, a administração pública achava que eles deviam continuar dessa maneira. Ninguém queria ser fiscalizado. Se a fiscalização for ineficiente, para a gente está tudo bem, né? Até não pode ser, até não precisa ser com más intenções, mas por conforto. Isso, né? meramente por conforto. Você tem uma ideia, as empresas públicas, por exemplo, as empresas do Estado, entendiam que não tinham que ser fiscalizadas, elas eram empresas, eram privadas, como o Tribunal de Contas vem querer ver nossas contas. Olha, e a resistência foi brava, nós tivemos até que alguns casos foram judicializados até de maneira a fazer com que todos viessem prestar contas ao tribunal, a dinheiro público. Fundações, empresas, autarquias, todos têm que prestar suas contas. E não é para o tribunal, tem que prestar suas contas para a sociedade. Né? Mas foi um longo caminho, viu, Fernando? Não foi coisa muito fácil, não. Demandou tempo, tanto que eu estou há 30 anos aqui, 31. E em muitos setores ainda há resistências ao Tribunal de Contas. Né? O pessoal não quer, ninguém gosta de ser fiscalizado, na verdade, né? Mas é absolutamente necessário. Como é que você pode construir um Estado, ter um governo, ter uma administração, falar em nome das pessoas, agir em nome dos outros, sem ter uma contrapartida de explicação, sem ter, né, uma transparência total e absoluta. E o tribunal trabalha nisso, para que os outros sejam transparentes. Mas para isso nós temos que ser transparentes também. Na verdade, essa é outra evolução. O tribunal hoje é uma casa aberta. Todos sabem, todos conhecem. É só querer, pode nos visitar, pode acompanhar nossas sessões, pode olhar os processos todos. Não há processo secreto aqui, nada reservado, não tem nada. É tudo aberto, né? Seja presencialmente, seja pela internet, melhor ainda se for eletronicamente, os dados estão todos à disposição do povo. Temos ferramentas eletrônicas aí, modernas de consulta, a relação com as pessoas é extremamente facilitada. Enfim, é um tribunal novo, né? É um organismo à disposição da sociedade. E com essa disposição é que nós temos trabalhado. Essa fala do senhor me suscita dois assuntos, né? Eu vou pegar o primeiro aqui, que muitas vezes, doutor Edgar, o trabalho jurídico ele é tido como frio, né? Aquela questão da imparcialidade, da justiça, né, que ela tem que ser equânime, etc., enfim. Mas eu vejo, e o senhor é um grande conhecedor dos municípios, um grande conhecedor da gestão pública, até por essa vida pré-tribunal de contas, e a gente vê, além da técnica que o senhor utiliza, né, na composição dos seus votos, enfim, um grande conhecimento da jurisprudência, o uso da sensatez. Aqui no tribunal a gente vê muito isso, não é? Essa frieza que as pessoas dizem que o mundo jurídico tem. Aqui nós vemos o espaço para um grande saber técnico de quem faz parte, mas com uma sensatez humana importante, que é justamente por se tratar da população, da sociedade em geral, dos gestores que estão ali. Essa minha sensação corresponde, o senhor entende, como necessária? Que bom que você vê dessa maneira, Fernando, que bom. É assim mesmo que nós trabalhamos e tem que ser trabalhado dessa maneira. Mas você tem que ser sensato, mas você tem que ser seguro também naquilo. Uhum. Né? Você tem que ter os elementos de segurança jurídica, como você bem lembra, né? E uma formação também pessoal, uma formação, digo, de caráter também, para ser sensato, né? E conhecer o outro lado. Este discurso eu sempre repito no tribunal, e os meus companheiros também. Vamos nos colocar no lugar do prefeito. Vamos nos colocar no lugar deste
administrador de autarquia, o que você faria nesta situação? Né? Porque vem a fiscalização, vem com um rolo compressor em cima. Coloque-se no lugar dele. A escolha que ele fez é correta, é razoável. Você agiria desta maneira, então você se transpõe um pouco, né? Muda o seu personagem para tentar entender a situação. Além da questão jurídica, da questão formal, como você bem lembra, a situação. E é isso que nos leva a ser ponderados nas decisões. Eu acredito na qualidade das decisões do tribunal exatamente por terem este perfil, que é, se a gente derivar um pouquinho, mais ou menos a filosofia da nova lei de introdução às normas de direito brasileiro, chamada LINDB, né? Em vários artigos, ele lembra que os órgãos de fiscalização, como os nossos, por exemplo, outros com esta responsabilidade de fiscalização, devem levar em consideração as circunstâncias, né, do ato. Então, o tribunal não é só não faz um juízo de conformidade só, não. Ele leva em conta as circunstâncias não só pessoais, as circunstâncias de momento, as circunstâncias históricas, as dificuldades do administrador, né? E com isso, é interessante, né? Você acaba identificando, até por intuição um pouco, o mau administrador. Uhum. Sabe? O pilantra, picareta, que tem, né? Tem mesmo. Lamentavelmente. Tem. A gente sabe que tem. E a gente consegue desenvolver uma certa intuição pelo comportamento, né? Padrão de comportamentos e agora a imaginação também de quem quer fazer o mal é uma imaginação fértil e criativa, né? Você fecha um caminho aqui, eles descobrem outro caminho por lá. Mas o Tribunal de São Paulo tem competência para identificar. Então, doutor, o que fica claro com isso é que aquela máxima, né, que cada caso é um caso, é realmente isso, né? Não se faz a lotes, as decisões, enfim, não. Há uma análise realmente para entender, né? Todo mundo tem direito a uma justificativa, né, a se explicar, e aí sim ver o que realmente é excesso, o que realmente é justificável, né? Isso, é verdade. O tribunal leva muito a sério a questão da defesa pessoal, do respeito à individualidade, do respeito às pessoas, à cidadania, e todos têm o direito de se defender, prestar suas informações, e elas são ponderadas segundo esses critérios a que me referi há pouco, não só pela lógica do direito, pela lógica do bom senso. Agora, doutor, o senhor também, em 31 anos de casa, vai poder me explicar a evolução, como o senhor já mencionou, e essa é a minha segunda pergunta dentro daquele desdobramento, do uso da tecnologia, que isso é uma evolução que o Tribunal de Contas viveu e vive, né, porque é algo constante, né? Então, os processos hoje eletrônicos e uma particularidade que o senhor presidiu essa casa quando nós soubemos, quando o mundo soube o que era a tal da pandemia de Covid-19, e isso fez mudar todo o tipo de trabalho, todo o esquema de trabalho que antes era... Ninguém pensava que algo da magnitude que foi pudesse acontecer. A tecnologia ajudou também nisso, né, doutor? Como é que foi essa experiência? Olha, nós temos sorte de falar nisso aí no passado, né? Como é que foi? Porque devemos sempre estar presente naquela época e ter presente aqueles momentos, todos nós, todos, aqui no tribunal, as pessoas de maneira geral, vamos lembrar o que foi, né? Como nós nos sentimos, como todos nos sentimos, porque todos temos medo daquilo que não conhecemos, né? E evidentemente o início da pandemia foram momentos, eu posso dizer, em alguns pontos até, momentos de pânico, né? Diante do desconhecido, diante de não saber o que fazer. E isto não estou falando nós, você e eu, só os próprios cientistas, as próprias autoridades sanitárias, os governantes. Aquilo foi realmente um momento muito, muito ruim. Mas é um momento em que quem tem responsabilidades, especialmente responsabilidades públicas, devem responder o melhor possível.
E foi o que nós tentamos fazer. A sorte é que estamos preparados para isso, se você examinar a época e as circunstâncias, e você lembra bem, a tecnologia realmente fez com que o tribunal não parasse e que nós continuássemos a trabalhar. Nessa questão tecnológica, eu sou um pouco difícil, não sou refratário, mas não sou assim, um entusiasta também. Mas eu tento aprender, estou acostumado. E te digo, eu não sei como é que nós faríamos para trabalhar com a quantidade de assuntos que temos para resolver, sem efetivamente os avanços tecnológicos de que o tribunal se dotou e veio se dotando, né, ao longo do tempo, que nos trouxe a uma condição de estarmos preparados numa ocasião como essa, em que ninguém esperava, né? Num surto pandêmico onde as pessoas iam cada um para um lado sem saber o que ia acontecer. Mas as instituições, especialmente, se mantiveram muito firmes no nosso país, as instituições democráticas, os poderes, todos. Muitos erraram, mas a maioria acertou e estamos hoje falando no passado, graças a Deus. Mas na época era um futuro completamente imponderável, né? E como eu disse, a gente se assusta com o que não conhece e muito mais com aquilo que a gente não sabe que vai acontecer, né? Mas conseguimos ultrapassar, o tribunal ultrapassou, não parou, as fiscalizações continuaram, ainda que à distância, mas usando os meios tecnológicos. Todos os municípios de São Paulo participam do sistema de auditoria eletrônica, né? A Aldesp, você sabe bem. Foi fantástico isso aí, eu acho que demos um show. Em matéria de tecnologia. O Tribunal de São Paulo está de parabéns. Não eu, porque, como eu disse, eu sou um pouco refratário e me acostumo, não sou muito responsável por isso, né? Mas eu fico fascinado com o progresso tecnológico e a maneira como conseguimos fazer as coisas hoje com qualidade, com resultados, né? E com muito mais facilidade do que fazíamos no passado. Doutor Edgar, infelizmente o nosso tempo é muito curto. Eu queria ainda abordar uma última questão. O senhor que participou, né, dos governos do Quercia, do Fleury aqui em São Paulo, que foram gestões marcadas pela ida do governo do estado, sair, né, do Palácio dos Bandeirantes, das secretarias e ir para o interior. São 644 municípios, a criação de escritórios regionais, ficar mais perto das cidades. O Tribunal de Contas do Estado também passou a fazer isso. Hoje, para quem não sabe, são 20 unidades regionais estrategicamente posicionadas em diversos locais do Estado-nação, que é São Paulo, e essa capilaridade ajuda em muito. E aí a minha pergunta é essa, né, doutor? Ajuda mesmo? É importante estar mais perto, se fazer presente? Por favor. Ajuda, sim. Eu tenho a impressão que essa atividade toda foi inspirada exatamente na certeza e no sentimento de que é preciso chegar às pessoas. O tribunal precisava e precisa, continua nessa tarefa de chegar perto do cidadão. E o resultado foi extremamente satisfatório, foi fantástico, né? A partir daí, os encontros regionais também, atraindo centenas e centenas de interessados, eventos que se repetem todos os anos, né? E também desenvolvendo a atividade doutrinária do tribunal, né? É muito melhor que as pessoas acertem do que errem. Nós não estamos interessados no erro, o tribunal está interessado em que todo mundo trabalhe bem. Então, se investe muito nesta atividade de ensinar, de levar a informação, de informar como deve ser feito, para não ter problema. Investimos muito, essa é uma atividade que toma muito tempo do tribunal. E com isso o tribunal se torna também mais popular, mais conhecido das pessoas. As pessoas passam a respeitar melhor, se interessar melhor pelo tribunal, porque nas principais cidades das regiões temos lá o edifício Tribunal de Contas. Aí o menino, como eu era, passa pela mão do pai e fala: pai, o que é Tribunal de Contas? E o pai já diz o que é, e aí as pessoas começam a se interessar melhor pela administração da sua cidade, pela administração do seu estado e pelas suas próprias vidas, na verdade. Eu acho que esse é o grande recado, né, doutor? Esse é o grande recado. Temos que ser donos dos nossos destinos, das nossas vidas. O Estado está aí para fornecer aquilo que o cidadão precisa, que a sociedade precisa, e tem que ter o controle fiscalizatório, que é importante para garantir, para assegurar
que aquilo seja da melhor maneira, feito da melhor maneira para todos os cidadãos, né? Exatamente, Fernando. Muito bem. Você captou bem, você é um bom candidato a conselheiro do Tribunal de Contas, viu? Já fica aqui, então, consignado, Fica. A depender de um cabo eleitoral. Fica a minha recomendação. Assina a minha carta de recomendação. Certamente. Seria de muita honra mesmo, de fato, porque fazer parte desta casa, eu já me sinto assim, bastante lisonjeado pela maneira como fui recebido e como todos os servidores aqui são imbuídos do seu trabalho e sabem das suas atribuições e da sua necessidade de atuação. Doutor Edgar Camargo Rodrigues, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, muitíssimo obrigado. Foi divertido, foi bastante esclarecedor, pedagógico tê-lo aqui conosco em mais uma edição do nosso Controle Externo. Que bom, fico contente com isso. E agora a vocês, o nosso desejo de um excelente dia, que continue acompanhando tudo aquilo que o Tribunal de Contas faz. Quer uma dica? Visite o nosso site www.tce.sp.gov.br. E claro, até a próxima edição.